Você já imaginou ganhar dinheiro com um trade esportivo? Você não precisa ser nenhum especialista no mercado. Você apenas tem que saber ler a nossa análise e fazer as entradas. Se você quiser saber mais e quiser ter esses lucros, clique no primeiro link da descrição. O que acontece amanhã em Curitiba, na Arena da Baixada. O torcedor do Flamengo está preocupado porque joga fora contra um time forte, que é o Atlético Paranaense, com um padrão de jogo definido, e o Flamengo chegou cheio de otimismo hoje lá em Curitiba. A gente vai ver algumas imagens aí da chegada da equipe do Flamengo, que agora tudo é festa para o time do Flamengo. Aí você está vendo o momento que os jogadores estão deixando o avião e chegando em Curitiba. O Flamengo se prepara para encarar o Atlético Paranaense. Tem muita gente achando que esse pode ser o jogo mais difícil do time do Flamengo nessa caminhada com relação ao título brasileiro. Porque joga na Arena da Baixada, onde o Atlético é forte, joga contra o time do Atlético, mesmo com muitos desfalques, é um time forte, e o Flamengo tem desfalques. Eu acho que o mais difícil, eu não diria assim, porque eu acho que é difícil jogar com o Palmeiras em São Paulo e com o Santos na Vila. Vai ser muito difícil. Esses dois jogos serão fora do Rio de Janeiro. Mas é claro que para esse momento do Flamengo, para manter essa vantagem de 8 pontos em relação ao segundo colocado, esse jogo é um jogo muito importante. Porque se amanhã à noite, nessa hora, a gente chegar e estiver conversando aqui sobre uma derrota do Flamengo, não é nada de outro mundo. Pelo time que tem o Atlético. E certo? Pelo retrospecto das duas equipes jogando em Curitiba. Então, até no geral, Suzão, enquanto você falava, eu estava aqui olhando, foram 67 jogos ao todo das duas equipes. O Flamengo venceu 26 e o Atlético 25. É um duelo equilibradíssimo. Muito equilibrado. E em Curitiba é amplamente favorável ao Atlético. Então, se o Atlético ganhar amanhã, não é nada de outro mundo. Sim. Não é nada de outro mundo. Aliás, é o jogo que está todo mundo querendo ver também, né? Eu falei agora há pouco do clássico da rodada para os paulistas, porque eu acho que o jogo da rodada para o Brasil é o Flamengo, não só pela dimensão da sua torcida, mas todo mundo vai querer ver. Escuta, o Flamengo está encurralando todo mundo, jogando dentro ou fora de casa. Como é que vai ser contra esse Atlético, que também gosta desse tipo de jogo? Outro detalhe São dois aqui, times intensos. Outro detalhe, em campeonatos brasileiros de história, 16 vitórias do Flamengo e 21 vitórias do Atlético Paranaense. O Atlético venceu mais o Flamengo do que os outros times. Normalmente o Flamengo tem vantagem no confronto direto, ou muito próximo. Esse ele perdeu 5 jogos a mais. É uma desvantagem de 5 partidas. 5 partidas, são 21 derrotas do Flamengo, 16 vitórias e 10 empates. Mas a história que o Flamengo está escrevendo esse ano no Campeonato Brasileiro é diferente da história do passado do Flamengo. Mas nesse ano eles se encontraram na Copa do Brasil, né? Lembra? Se encontraram e o Flamengo empatou lá. E empatou no Rio também. E foi eliminado. Foi o primeiro jogo do Jorge Jesus. É bom a gente frisar isso. Claro. Era um trabalho que estava começando. E conseguiu um empate 20 dias, né? E conseguiu um empate lá. Eu acho que o Flamengo desse ano... Primeiro, eu sempre acho que cada novo jogo é uma nova história. Então, o retrospecto não interfere quando os jogadores, que normalmente são muito diferentes do ano anterior, imagina de 20 anos atrás, eles entram em campo. Mas esse ano, especialmente, mais ainda. Porque o que o Flamengo tem feito, né, nesse momento do Campeonato Brasileiro é superar, inclusive, né, a média, né, média de pontos, média de gols. Ele está quebrando todas essas barreiras, todas essas pré-definições do Campeonato Brasileiro. Então, não será surpresa se ele quebrar mais uma. Amanhã, vencendo o Atlético Paranaense. São dois times que jogam buscando o ataque. Eu acho que isso vai ser bacana da gente ver amanhã nesse jogo na Arena da Baixada. O Flamengo, independentemente de estar vencendo de 1, de 2, não abre mão de atacar. E o time do Thiago Nunes também. O time do Atlético Paranaense, independentemente de ter desfalques ou não. Então, eu acho que esse realmente, como disse o Sormani, é o jogo que o torcedor do futebol esquece o Flamengo, esquece o Atlético Paranaense. Eu, por exemplo, que torço pro Goiás, eu quero ver esse jogo. Claro. Se eu tiver que escolher, escolhe aí dos jogos todos, dos 7 jogos do domingo. Eu falo assim, não, eu quero ver Atlético Paranaense e Flamengo, porque a tendência é a gente ter um ótimo jogo de futebol. Sim, mas eu acho que isso tem acontecido. É claro que para esse jogo contribui também o Atlético Paranaense, que também é um time muito bom da gente ver jogar, mas tem acontecido isso, Theo, com os jogos do Flamengo em geral. Dá prazer ver jogar, né? Tá todo mundo, mesmo que não seja torcedor do Flamengo. Mas contra o Galo, por exemplo, o Galo jogou o canhadinho lá atrás. O Atlético Paranaense não. Mas eu acho que o Galo não conseguiu jogar. Né? Não é que ele As pessoas estão por isso querendo ver o Flamengo jogar.
Sabe? Não importa o adversário. Muitos que são os torcedores do Flamengo, muitos que querem torcer contra o Flamengo e até os que não estão aí, se o Flamengo vai ganhar, vai perder, mas querem ver o futebol bem jogado. E aí, claro, nesse jogo aumenta ainda mais esse interesse, porque o Atlético também é um time que joga um bom futebol, um belo futebol, agradável, e que vai gerar um embate. Olha só, quem vai predominar? Quem vai conseguir se sobrepor ao adversário, virar o protagonista da partida? Tivemos 2 belos jogos pela Copa do Brasil, que terminaram empatados, a decisão foi nos pênaltis. O Atlético levou. E acho que teremos mais um belo jogo amanhã. O Atlético Paranaense não tem o Bruno Guimarães. Para mim é o maior. Não tem vários jogadores. Não tem o Santos, contra o Corinthians foram 9, né? 8 ou 9, eu já não me lembro. 9. Quer dizer, pra mim, o grande desfalque do Atlético Paranaense é o Bruno Guimarães. Não vai ter o Santos e o Bruno Guimarães são nas seleções, né? Isso. O Marco voltando. Ruben pode ser que jogue, porque o pai dele faleceu, né? E ele foi liberado pela direção do Atlético. O Nicão estava machucado, não atuou contra o Corinthians. O Jonathan tá machucado já. Tem um zagueiro também que não joga. O Bambu também tá machucado, mas voltou o Thiago Helena, voltou a fazer a dupla com o Léo Pereira. Na esquerda o Márcio Azevedo tá jogando mesmo. O Wellington jogou contra o Corinthians. Citadini jogou também. Jogou o Rony. Foram quatro titulares contra 4 ou 5 contra o Corinthians. Foram o Rony, o Citadini, o Wellington, o Léo Pereira. Aí tá o time, ó. Esse é o provável atleta. Tá bom, legal. Tá aí, bom pra você, seu mano. Então, Léo, eu acho o goleiro de um nível muito bom. Foi bem no meio da semana. Contra o Santos na Vila Belmiro, no empate 1-1, ele foi um dos responsáveis para segurar por ter segurado o ataque do Santos. O Madison, a gente conhece bem, era do Bahia, passou aqui pelo Vasco, estava no Grêmio e agora tá lá no Atlético, não é ele, né? Veio do ABC pro Vasco. Do ABC. É o mesmo Madison, é o mesmo Madison. Então eu falei Bahia. Vasco isso. Grêmio. Isso. Thiago Helena e Léo Pereira, que era a antiga dupla titular, Márcio Azevedo, Wellington, Cirino. Então, aí é que tá. Se o Cirino for jogar, o Tony Anderson vai jogar aberto, o Cirino mais centralizado, o Eric e o Citadini ali no meio e o Rony aberto pela esquerda. Eu trocaria isso só de posição o Cirino e o Tony Anderson. E o Tony Anderson fez um jogo muito bom contra o Corinthians e quase marcou um golaço. Né? Talvez fosse o gol do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que se o Marco Ruben jogar, é capaz até de o Cirino ir pro banco e o Tony Anderson começar o jogo como titular. Não sei, não sei realmente. Mas é um time forte, jogando lá na arena, com o gramado sintético e é de costume do Atlético. Vai ser um grande jogo. É aquilo que eu vou assistir esse jogo. A grande questão só é que o Flamengo joga muito, porque está numa campanha para se aproximar cada vez mais do título, e pro jogo pro Atlético vale pouco. Mas o Atlético não tirou o pé depois do título, né? Sim, não tirou, mas assim, por exemplo, estava ganhando o Corinthians 2-0, deixou empatar. No segundo tempo, levou o jogo ali para Maria. Para ele, o empate, valeu. Empatou com o Corinthians fora. Se tivesse buscando alguma coisa, talvez ele tivesse acelerado mais o jogo no segundo tempo, tentado algo mais no segundo tempo. Tá bom, 2-2 com o Corinthians, não saiu perdendo, dei aqui o meu recado fora de casa. Ele não tá no desespero de buscar um resultado. Tá jogando por jogar, e jogando bem, porque é um bom time. Sem aquela pressão, que também acaba, de uma certa forma, ajudando. Você não tá pressionado. Ajuda, mas também a pressão é boa quando você... Pra exigir algo mais. Pra puxar mais o time. Se estiver perdendo também, né? Tem favorito mais ou menos jogo, Zé? Tem favorito? Atlético Flamengo? O Flamengo sempre vai ser favorito? Eu acho que nesse momento o Flamengo é favorito contra qualquer adversário. Embora o Atlético seja um belíssimo mesmo fora de casa, Eugênio? Mesmo fora de casa. Porque ele não muda a maneira dele de jogar. Ele propõe o mesmo jogo. Você concorda, Fábio? Eu concordo com a leitura de como o Flamengo faz, né? Fora de casa ou dentro, ele vai pra cima e se ele faz 1, ele quer fazer 2, ele quer fazer 3, isso é muito legal. Essa é uma característica que alguns treinadores do Brasil têm, poucos, mas deveriam ter mais, né? Buscar o gol, né? O gol não pode ser detalhe. Então, mas eu não sei, eu acho que equilibra por conta de desfalques que tem o Flamengo, pelo desgaste que vem sofrendo o time do Flamengo, e a gente tem visto no segundo tempo cansar um pouco mais, à exceção do jogo do Atlético Mineiro, mas normalmente no segundo tempo o Flamengo tem sido de menor intensidade, foi assim contra o Grêmio, por exemplo. Foi contra a Chapecoense, foi contra assim também. Contra a Chape também. Contra o Atlético foi assim mas estava um gramado pesado, cada hora vai ter uma desculpa, mas é assim, é normal. Até porque agora ele não está podendo poupar. Ele poupou contra o São Paulo, lembra? Tirou os 2 laterais e tirou o Gerson.
O jogo apertou e enfiou os 3 no jogo. Agora ele já está sem 4, porque 2 estão passeando em Singapura, né? Pode ser que entrem, né? Amanhã, pode ser, mas também é um detalhe, né? Devem entrar. O Tite deve fazer esse favor. Olha, será que vocês vieram aqui? Vamos pro jogo, rapaziada, vamos lá. Tá tendo muita pressão em cima do Vamos lá, pô, eu tirei você, não posso dizer que eu tirei por tirar, né? Então, assim, vamos lá, vai botar. Aliás, eles chegam segunda-feira, hein? Chegam segunda-feira ao Rio de Janeiro e jogam na quarta contra o Fortaleza. Eles não vão direto para Fortaleza? Não, eles vêm pro Rio. Eles vêm direto pro Rio. Pro Rio e depois vão para Fortaleza. Pro Galeão. Chegam à tarde no Galeão. Olha, e aí daqui vão para Fortaleza. A readaptação do fuso horário na volta, às vezes, ela quase cruel, sempre, né? Ela é mais difícil do que a adaptação quando você chega. Quase sempre. Então já não tem esses 2, estão na seleção lá passeando. Tem o Felipe Luiz machucado e o Arrascaeta recuperando. Então são 4 importantíssimos jogadores. Mas quem entrou bem, ok. Mas aí você não pode se dar o luxo, então deixa eu tirar 2 aqui para descansar. Não tem esse luxo, né? Naquelas pequenas trocas que o Jorge Jesus faz ao invés de tirar o time inteiro para poupar. Então, por isso, e aí somado a isso, o gramado sintético, a pressão. Gente, o gramado sintético, ele já está lá há 15 anos, né? Vamos botar assim. Há muito tempo, um exemplo. 10, 5 anos. Já se sabe como é o gramado de lá, mas não estão acostumados a jogar. Não jogam toda hora. O Atlético joga toda hora. E o Atlético tem um bom time. Somado a isso tudo, para mim, há um equilíbrio. Sormani, você estava aqui pensativo. Tem um favorito? Não, eu acho o seguinte, se o Atlético estivesse completo, o Flamengo também não está completo. Os 2 times completos jogando em Curitiba, eu diria que há um equilíbrio. Há um equilíbrio. Os times estão desfalcados. O Flamengo vai sentir demais a ausência do Gabriel, vai sentir também a ausência do Rodrigo Caio atrás, o Arrascaeta não está jogando. São 3 jogadores que fazem muita falta no sistema aí de jogo do Flamengo. E o Atlético, a gente acabou vendo aí, também não vai ter uma série de jogadores. Eu acho que o resultado mais viável para esse jogo, que mais cheira esse jogo, é o empate. Eu acho que é o empate. Mesmo se fosse no Maracanã, eu diria isso. Porque o Atlético é um time muito bem organizado, é um time muito bem treinado, é um time já resolvido, já tem uma identidade, campeão da Copa do Brasil. E acho que hoje ele já faz parte dessa elite do futebol brasileiro. Antigamente fazia, são 12 times. Sim. 4 São Paulo, 4 do Rio, 2 do Rio Grande do Sul, 2 de Minas e até logo. Né? Não é mais assim. O Atlético acho que já faz parte desse grupo. Já ganhou uma Sul-Americana no ano passado, ganha a Copa do Brasil esse ano. Já tinha um brasileiro lá atrás. Então eu acho belíssimo estádio. Belíssimo estádio. Do Maracanã, eu lembrei de uma coisa, foi o último jogo do Abel no comando do Flamengo, foi a vitória sobre o Atlético Paranaense por 3-2 no Maracanã. Apesar de ter sido uma vitória, o Atlético jogava com o time reserva. Reserva, isso que eu ia falar. Mas deu trabalho o time do Atlético. Deu trabalho e ele foi muito cobrado. E aí, durante a semana, aconteceu aquela história toda e ele acabou saindo. Gente, hoje